De Ipanema do HR. Na ponta, Black Cherry com Little Butterfly. Fonte Segura, ato máximo. Iane Fortune na ponta. Livrou cabeça, pescoço. Essa alegria, né, de ter um cavalo de corrida, de ter uma vitória com a sua farda, essa alegria não tem preço. Tirar uma fotografia. Um meia dúzia, trovão na lagoa, o campeão do Bento 2020, American Cheese. Leite Supremo tem cabeça, vai voltando, Jungle King, cabeça. Leite Supremo livrou cabeça, cruzam a faixa final, Leite Supremo. Olá! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Pode apostar, 23 está no ar. No ar. E hoje vamos trazer ela, que foi convocada para ser coordenadora do Grande Prêmio Latino-Americano 2025, que será onde? Aqui na nossa casinha. Aqui na nossa casinha. Estamos muito animados de sediar mais uma vez esse grande evento maravilhoso, uma festa linda. Nossa menina dos olhos. Nossa menina dos olhos. E vamos falar com ela aqui pra gente entender o porquê dessa posição dela hoje. Por que ela tá aqui? Como que ela chegou aqui? Vamos entender um pouco da história da nossa convidada, Mayra Frederico. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Só vocês mesmo para me colocar na frente da televisão. Ela tem horror. Tem horror. Horror, pavor, de novo, né? Não, agradeço esse convite, é uma honra estar aqui com vocês, meninas. Vai ser ótimo, você vai gostar, eu tenho certeza. E antes de mais nada, vamos apenas falar dos nossos patrocinadores, agradecê-los. Fish Storm do Mar para sua mesa, Estúdio HIR, Estúdio BL, Aras Cariri, Pernambuco, Estúdio Sampaio, Aras Niju, Estúdio Doce Ilusão, Máxima Gastronomia, a PPS Leilões, Luiz Henrique Flores dos Santos, Maurício Roriz dos Santos e Coldelaria Atafona. Muito obrigado pela parceria, pelo apoio de vocês. É isso. Bom, eu acho que é importante a gente explicar a trajetória da Mayra. Uhum. De onde ela veio, por que hoje ela pode ter recebido esse convite, o que ela já fez, aonde ela já foi. A mulher já andou, hein? Andou. Ela andou um bocado por esse mundo de meu Deus, mundo turfístico de meu Deus. Hoje em dia ela é uma executiva de turf, né? Hoje até por formação, como a gente vai mostrar aqui, né? E é o que ela tem feito. Ela é veterinária, né? Se formou veterinária, mas pouco trabalhou como veterinária, não é verdade? Bem pouco, Bem pouco, né? Sim. Bom, então vamos contar logo essa trajetória. Falar ela, não é a gente. Quem tem que contar é ela. Ô Mayra, a tua família, toda a família ela tem muita participação na criação do indivíduo, isso é óbvio. Sim. E os seus pais, eles tiveram com você, e acredito que com seus irmãos também, um pulso firme, uma rédea curta. Como é que foi isso? Você está me perguntando isso por causa da nossa convivência de trabalho, né, Juliana? Com certeza. Vitória é a mesma coisa, né, Uhum, Vitória? sabemos. Mas foi muito... A minha criação e dos meus irmãos foi muito rigorosa lá em casa. Até os meninos da comissão de corridas, o Aldo, o Luciano, o Dilson, falavam, por um acaso, quando eu entrei, né? Por um acaso você é filha de general? Eu falava, não, poderia ter sido, mas não. Porque era muito rigoroso. A gente, desde criança, tinha umas regras do tipo, não pode mentir. Criança mesmo, aquelas coisas de criança. Se mentir, vai ficar sem as férias. Então, a gente foi criado sempre para estar numa linha muito reta, sempre fazer o bem, sempre falar a verdade e seguir as regras, porque a punição era gigantesca quando não seguia, né? Além disso, era muita exigência nos estudos, muita.
Tanto que, assim, quando a gente estava na escola, queria fazer esporte só, né? Éramos sócios de um clube que tinham vários esportes, um monte de modalidade esportiva. A gente queria ir para o clube de segunda a sexta, se deixasse. Só que meus pais já falavam e sabiam da importância que tinha que fazer inglês. Então, 2 vezes por semana, a gente ia estudar depois do colégio no inglês. E eu lembro, assim, a gente tem alguma... Cada um tem suas memórias de infância. Eu lembro da gente chorando, entrando no carro, tipo, não quero, não quero, não quero. E aí, depois que você vai ver que o teu pai e tua mãe têm razão, né? Porque quando eu entrei na faculdade, naquela época, hoje em dia não é mais assim. Mas quando eu entrei na faculdade, os livros, os principais livros de veterinária eram em inglês. Então, eu era uma das poucas que já tinham inglês, então a gente se ajudava na hora de estudar, o quanto que foi importante. E aí, depois, no resto da minha vida, né? Porque eu fui fazer as outras coisas que eu fiz, o curso que eu fiz fora, por causa do inglês, por ter o inglês. Mas se deixasse, por livre e espontânea vontade, não tinha estudar de jeito nenhum. Nem eu, nem meus irmãos, e eles também, profissionalmente, depois entenderam. Então, assim, eu acho que a família é o que te... Norteia. Exatamente. E na minha família era muito rígido, assim, era muito... Acho que por isso também que eu sou uma pessoa um pouco rígida de vez em quando. Um pouco, nada, coisa pouca. Seus irmãos seguiram carreiras muito diferentes da sua? Que você fez veterinária, eles fizeram o quê? Sim, o mais novo fez publicidade na SPM, hoje trabalha na Gomes da Costa. E o do meio é médico, anestesiologista, trabalha lá no Einstein. Cada um para um lado. E assim, eu não tenho ninguém na família como veterinária. Mas vivem no meio dos bichos, que quando você vai para casa da família, um monte de pássaro e cachorro e tartaruga e não sei o quê. Eu costumo dizer que fui eu que fui fazer a veterinária pelo amor aos bichos, mas meus irmãos têm toda a vocação e mais um pouco, porque é todo mundo apaixonado por bicho. E olha que a gente viveu e vive em São Paulo, né, onde teoricamente você não vai ter contato com muito bicho, né? Mas a gente morava numa casa que tinha um quintal grande, assim, um gramado, e meus pais, obviamente, já gostavam, então eles deixavam a gente ter. Então, quando a gente era novo, tinha coelho, tartaruga, aqueles pintinhos que davam nas feiras de animais, né? A gente pegava todos os pintinhos viravam galinha lá em casa, que depois tinha que subir com as galinhas. Então, tudo que você pode imaginar, periquito, papagaio, a gente teve, né? Só não tivemos cavalo. E aí você foi fazer o quê? Mexer com o cavalo. E você entra na faculdade veterinária já mirando o cavalo? Não. Ou não? Não. Eu não sabia. Uma paixão pelo animal já era, né? Claro, eu escolhia veterinária. Meu pai falava, você não quer ver outra profissão e tal? Não quero. Se não for veterinária, talvez médica. Mas eu já tinha aquela paixão pelos animais. Entrei sem saber com o que eu ia mexer, mas no segundo ano da faculdade a gente tem uma disciplina que chama semiologia dos animais. E aí você vai conhecer as raças, né? Eles vão colocar você num primeiro contato para você entender um pouco da anatomia e tal. E aí eu lembro de entrar lá no hospital veterinário e ter o primeiro contato com o cavalo. Já tinha tido contato com o cavalo em sítio, essas coisas assim, mas eu nunca tinha pegado num cavalo. Na disciplina de semiologia, você examina o bicho, né? Você pega numa pata, levantar aquela pata, aquele bicho ali em cima de mim, eu mexendo nele. Eu falei, meu Deus, aquele olho gigantesco, né? Aquela coisa. Eu falei, com isso aqui que eu quero mexer, cavalo. Vou querer cavalo. Saí da semiologia meio que já pensando no cavalo. E aí, durante a faculdade, você direciona, né? Porque não adianta só fazer a faculdade, você tem que fazer estágio para descobrir onde você vai, que área que você vai trabalhar. Aí fui fazer estágio na hípica, com cavalo de salto, na hípica paulista. E aí, no meio do meu caminho, quando eu estava no terceiro ano, mais ou menos, da faculdade, já tinha feito estágio na hípica, já tinha ido para Bagé, por recomendação de uma amiga minha, de uma veterinária que eu conheci na hípica, fui fazer estágio com reprodução em Bagé. Aí meu pai falou, não, você está muito mimada. Eu estava meio abusadinha, sabe? Olha, assim? Imagina. Estava meio abusadinha, porque tinha carro, aí ia viajar, estava abusando mesmo. Tava meio... Vocês eram o quê? Uma classe média alta? Não, classe média. Classe média. Classe média. Mas eu estava mimada mesmo. Hoje em dia eu vejo única que, menina. Comparado com meus irmãos, eu sei que eu tive um cuidadinho ali a mais, né? Ele virou para mim... O X da questão dele foi que
Coloquei gasolina no carro numa sexta-feira, passei o final de semana em Campos de Jordão com umas amigas veterinárias. Nossa, que beleza. E aí fui lá e coloquei gasolina no carro de novo. Ele falou, chega. Chegou na terça-feira, ele falou, chega. Não te dou mais R$1 a partir de hoje. Vou pagar a sua faculdade, seu plano de saúde. Nem teus livros eu compro. Você tem que se virar. E naquela época, a faculdade de veterinária era período integral. Você tinha que ficar o dia inteiro. Aí eu fui para a faculdade, chorei. Minhas amigas, seu pai é um monstro. Como que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Tipo, como que eu vou ganhar dinheiro para botar gasolina, para comer, para fazer estágio, para viajar, para fazer estágio, né? Porque não é sempre que você está ali do lado da tua casa, né? Como que eu vou comprar livro, jaleco, esteto? Tinha todas essas coisas, né? Seu pai é um monstro. Eu falei, eu também acho, ele é um monstro. Ele é um monstro. Por isso que eu estou falando da rigidez da criação, né? Aí começamos a procurar emprego. Tinha mais 2 meninas que precisavam trabalhar também. Então começamos a procurar uma alternativa para quem trabalhava com a veterinária e tinha que estudar o dia inteiro. A faculdade era de que horas a que horas? Era das 8 da manhã às 4:30 da tarde. Não era fácil. Tinha que ter um emprego que tivesse uma maleabilidade, Pois né? é. De repente sai um anúncio lá no jornal que uma das meninas viu de mensageira no Jockey Club de São Paulo. Segundas e quintas à noite, sábado e domingo. Olha como é o destino. Perfeito. A gente falou, Achei. achamos o emprego. Aí a gente foi no Jockey, passou lá na seleção, no processo seletivo, e aí foi a primeira vez que eu entrei no Jockey, como mensageira. A mensageira é a menina que faz aposta. Não sei que nome mensageira que tem hoje em dia. Como é que é? O que de aposta? Não sei. As meninas volantes que ficam com a máquina fazendo aposta, naquela época não tinha máquina. A gente pegava a aposta, anotava num caderninho e levava no guichê e voltava com a pule. Vendedora de pule. Vendedora de pule, isso. Só que eles tinham esse nome de mensageira. Não sei por que era mensageira. E aí fui trabalhar como vendedora de pule à noite naquele lugar. Quando eu vi aquela corrida, aqueles cavalos passando, eu falei, ainda é com esse cavalo aqui que eu quero trabalhar. É para essa área aqui que eu vou. E aí foi assim que eu fui parar no cavalo de corrida. E aí lá você conseguiu estágio no Jockey Club de São Paulo? Então, aí depois eu consegui estágio no Jockey Club de São Paulo, fiz estágio com o Dr. Reinaldo, fiz estágio com o Christian. Que era o estudo de raça. Que na época ele trabalhava para o estúdio de raça, que tinha muitos cavalos. Ele tinha, sei lá, 2 ou 3 cocheiras lá no Jockey de São Paulo. Me formei e aí comecei a trabalhar com o Christian. Trabalhei com o Christian durante 1 ano. Como veterinária assistente, né? Sim. Aí, depois desse ano, prestei a residência aqui no Rio de Janeiro, mas eu não queria passar aqui no Rio de Janeiro, eu queria passar em São Paulo. Olha só. Eu era muito apegada à minha família, aos meus amigos, São Paulo. Eu não queria sair. Eu queria ficar lá. Só que a prova daqui do Rio de Janeiro foi antes da de São Paulo. A prova daqui foi, 15 de janeiro. A de São Paulo era 15 de fevereiro. Eu falei, vou lá testar meu conhecimento, ver como é que eu tô e tal. Passou. Passei na prova. Menina, passei na prova assim. Todo mundo falava, não é possível, você não está tão feliz. Eu quero passar em São Paulo, eu quero passar em São Paulo. Vim para cá, juro por Deus, chorando. Vim para o Rio de Janeiro. Não acredito. Quem diria que ia se tornar olha só, a cidade do meu coração? A paulista mais carioca que a gente conhece. Exatamente. A vida é muito louca. É muito louca. Acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer. As coisas vão se transformando, é tudo dinâmico, nada é estático. A pessoa que lá atrás queria ficar em São Paulo, hoje é que ama o Rio, né? Exatamente. E aí você se muda para cá, vem fazer residência. Aí eu me mudo para cá, venho fazer residência, 2 anos de residência. Aí nisso tive contato com os veterinários que ainda estão aqui, né? Os veterinários particulares, que estavam lá no hospital. Quando estava acabando a residência, no último ano da residência, acho que era no último 6 meses mesmo da residência, eu tinha tido muito contato com o Flávio Gel, porque eu ajudei ele com um projeto que ele tinha de mestrado, se eu não me engano, de um ligamento que tinha que coletar no joelho, e eu me ofereci para ajudar. Então, eu ficava mais tarde, lá depois do horário, abrindo o joelho dos animais que estavam em necrópsia, né? Para ele poder fazer. Então, tive muito contato com ele. Ele me conheceu mais profissionalmente, né? Porque, às vezes, o veterinário entra, conhece ali o veterinário. É muito rápido, né? Não passa tanto tempo. E aí, um belo dia, ele veio para mim e falou, Mayra, eu estou com um programa aqui
patrocinado pelo Sheik, que eu acho que tem total o seu perfil. Eu acho que você devia se inscrever. Eu falei, como é que é? Ele, na Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Dubai. Vamos falar de várias. Tem essas matérias aqui, me mostrou um negócio lá. Tem essas matérias aqui e são 2 anos. É patrocinado pelo Sheik. Você não quer se inscrever? Eu falei, eu quero. Eu quero, né? Daí, 2 anos, né? Fora do Brasil e tal. Tá bom. Aí me inscrevi, mas me inscrevi, não tinha nem ideia, né? Tanta gente se inscrevendo do mundo todo, se inscreveram outros brasileiros que eu sei daqui. E fiquei lá no hospital, acabando a residência. Acabei a residência, fiquei como chefe do VetCor, acho que uns 4 meses, porque foi esse período, porque aí eu fui chamada para entrevista na Inglaterra. Aí fui para entrevista, que eu achei que eu não tinha passado, que não tinha a menor chance, porque aí vem os pais de novo, né? Mayra, você foi selecionada para entrevista e tal. Eu, na Inglaterra, nossa, que legal. Vem meu pai, que tinha trabalhado numa multinacional. Minha filha, põe um terno para essa entrevista. Vai de terno, você vai ser entrevistado lá na Inglaterra e tal. Ele morou na Inglaterra, meu pai, 6 meses. Pai, que terno? Imagina, eu sou veterinária. Eu vou de calça jeans, botinha e um casaco. Gente, juro. Não, gente, eu juro para vocês. Eu entrei naquele Meu Deus, que vergonha. Dalham Hall, que tem uma cúpula, que parece uma cúpula de igreja, com cavalos em cima, um negócio assim. Eu entrei naquele lugar, aí eu vi as outras pessoas que estavam fazendo a entrevista. Todos de terno e gravata, e as mulheres de saia. Saia socialzinha, linda, secretária. E eu, daquele jeito... A Jaca tá atendendo no seu treinamento. Gente! Direto de Bagé para o mundo. Chico Bento no shopping. Chico Bento no shopping. Tanto que na hora que abriram, todo mundo olhou para mim, né? Ficaram me olhando dos pés à cabeça. Eu falei, por que eu não ouvi o meu pai? Tipo assim, meu pai e a minha mãe. Por quê? Teimosa. Entrei. Aí me chamaram na hora da entrevista. Claro que os dois diretores lá do programa me olharam dos pés da cabeça. Quem é a Crocodilo Danger? Essa mulher veio do Brasil, do meio da floresta? Do meio da Amazônia. Que esse paraquedas que caiu aqui? Aí sentei lá, eles começaram a fazer um monte de perguntas sobre o Brasil, o cavalo de corrida. Aí perguntaram vacinação, fizeram um monte de perguntas, pedigree, perguntaram um monte de coisa, foi tudo bem. Aí vieram com uma outra pergunta polêmica que eu lembro. Mayra, você foi a primeira, segunda ou terceira melhor aluna da sua classe? Eu olhei. Pai e mãe, né? Reto. Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Você nem sempre coloquei. Você foi o quê? Eu fui mediana. Eu passava de ano, não tinha recuperação, né? DP, nem nada disso, mas eu fui uma aluna mediana. Não, saí de lá, uma amiga minha que morava em Londres me acompanhou até Newmarket para entrevista. Eu falei, amiga, não passei. Esquece a minha vestimenta. Eu não fui a melhor aluna da minha escola, da minha classe, eu falei a verdade. Não passei. Vim embora, voltei para o Rio, para o VetCor. Aí, quando foi, sei lá, em julho, um pouco antes do Grande Prêmio Brasil... Isso foi mais ou menos que época do ano? Foi a entrevista, acho que foi em junho, mais ou menos. Então um mês depois. Assim. Um mês depois, você foi selecionada. Não, tá errado. Te mandaram o e-mail errado. Tem certeza? Fui selecionada. E aí você achou que o Rio de Janeiro era a grande mudança na sua vida? Você nem sabia o que vinha em seguida. Pois é. E a preparação, né? Porque eu acho que se eu tivesse ficado em São Paulo, lá, eu não ia aplicar para um curso fora e ficar 2 anos fora. O lugar certo na hora certa. Exatamente. As coisas... óbvio, né? Se eu tivesse em São Paulo, também não tinha conhecido o Flávio Gel, que não teria me indicado, né? Mas aí você vê que é uma coisa, é um caminho que a pessoa vai traçando, né? Incrível. E aí você foi morar sempre para o melhor. E sem sempre para o melhor. A gente tem uma foto dessa época. Tem? Ô, JP, bota a foto número 1, por favor. Olha aí. Aí, ó, Sadler's Wells. Estava vivinho. Coolmore. A primeira ali do lado direito. A minha trupe, que estudou comigo. Irlandês, inglês, australiano, francês.
americano. Uma galera. Galera, hein? Éramos em 4 meninas e 8 meninos. O Célio Roosevelt lá atrás, lindão. Lá atrás, E aí, o que você, Mayra, o que isso aí te acrescentou? Não sei mensurar. Assim, não é me acrescenta até hoje. Te transformou. Transformou completamente, porque eu queria ser veterinária, eu só queria ser veterinária. Tanto que durante o processo do curso, a coordenadora, que é a testa daqui de marronzinho aí no meio, ela falava para mim, mas você não está fazendo o curso para você voltar para o Brasil ou para ir para algum lugar para ser veterinária. Você está fazendo o curso para você ser algo a mais. Não é para você voltar para o mesmo lugar que você estava, você tem que fazer para crescer. E foi isso que aconteceu. Porque o curso, durante 2 anos, te expõe a tantas áreas, a tantas matérias, que você vai abrindo portas, abrindo caminho, aprendendo sobre outras áreas. Lá fora, no começo, que foi uma coisa que eu senti muito, que eles falam, né, a indústria do cavalo de corrida, que não é um termo que a gente usa aqui no Brasil, porque aqui é menor, né? Lá é muito grande, com muitos empregos, com o suporte do governo. Então, quando eles falavam indústria do cavalo de corrida, eu fui entender que realmente é uma indústria gigantesca, com muitas áreas, né? Durante o curso, dentro de cada país, a gente estava matriculado numa faculdade ou numa dessas escolas privadas para aprender outras matérias. Tinha prova, tinha trabalho, tive que fazer um monte de coisa. Então, foi desde o marketing, a parte jurídica, de contrato, de sindicalização de cavalo, compra e venda, a parte de leilão, que a gente passava tempo com as empresas leiloeiras, como que eles selecionavam, as empresas grandes, né, Tattersall, Kinland, como selecionavam, os pedigrees, estudo de pedigree, que tinha que sentar para estudar. Aí depois teve marketing, um pouquinho da veterinária, porque só tinha eu de veterinária, então eles sempre dão alguma coisa básica da anatomia da veterinária para quem não tem a formação, porque cada um é de uma formação diferente, né? O que é legal que o grupo... Esse grupo todo que você estava, cada um uma formação diferente? Não tinha mais ninguém veterinário. Eu achei que eram vários veterinários. Não, nenhum veterinário. Nenhum veterinário. Filhos de treinador, jockey, proprietário de cavalo de corrida, criador. Já tô achando até menos exótico você, então, com roupa do Crocodilo Dundee, porque, afinal de contas, era veterinária, né? Então, aí tá... essa moça trabalha direto com cavalo, já tá menos pesado. Achei que era todo mundo veterinário e você não. Não, mas na entrevista... E você vestida diferente, desculpa. Não, mas na entrevista tava. Sim. Ali a gente tá todo mundo igual, né? Na entrevista tava. E você... passou por esses países todos, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e Dubai. E Dubai, isso. Vocês vão rodando? A gente vai rodando com o curso, e aí o curso ele calha nos maiores meetings de cada país, né? Então, por exemplo, na época do Melbourne Cup, a gente estava na Austrália. Na época do Kentucky Derby, a gente estava nos Estados Unidos. Na época do Dubai World Cup, a gente estava lá. Ai, gente, inclusive, naquela época eu encontrei com o Tolu, com o Cosminho. Os cavalos brasileiros. Nesse caminho todo você faz muitas conexões, né? Muito. Conhece muita gente. A gente está falando aqui de 2005 a 2007. Isso. Esse ano. Eu lembro que uma das viagens que a gente fez, acho que foi Hong Kong mesmo, que do nada parava alguém, Mayra, lembra de mim lá do Flying Start, não sei o quê. Ela, lembro, claro, fulano de tal, não sei o quê. Você vê 10, 15 anos depois e a pessoa tá lá, lembra de você do curso. E sabe o que é interessante, Vitória? Às vezes, por exemplo, se eu estou numa área nova, num local novo, ano passado, por exemplo, eu fui pela BCC numa conferência de criadores do mundo todo, no Japão. E aí é um ambiente que eu não tinha estado ainda, né? Tem alguns congressos aí que eu já fui várias vezes, então eu conheço várias pessoas. Nesse local eu não tinha estado ainda. Aí você começa a conversar com as pessoas. O que você faz? Onde você trabalha? Na hora que eu chego e falo, eu sou uma formanda, né? Uma ex-Flying Start, já muda. A pessoa já... não sei, parece que ela conecta mais, entendeu? Então ela sabe do que eu estou falando aqui, da Irlanda você tá ou do país. Exatamente. Abre portas. É uma outra forma. Não é que a pessoa não... Isso que eu estou te falando, a pessoa não vem conversar com você por causa disso, está conversando por outras coisas, mas quando você fala que você fez parte do programa, ela já te olha diferente. Tipo,
Você deve estar bem preparada. Conhece, é. Aí, Mayra, 2005, 2007. E aí, 2007, final desse programa, você volta para o Brasil. Voltei para o Brasil. E aí, estude TNT. Aí, estude TNT. Fui trabalhar para o TNT, para o Gonçalo, na parte administrativa. A gente ficava aqui na Cocheira, ali na Vila Hípica. Mas aí eu queria entender essa transição. Você foi como veterinária, abriu seus horizontes. Aí, quando você volta para o Brasil, você já está pensando já nessa parte administrativa? Já volta com a cabeça diferente? Já. Não, e durante o curso, a minha cabeça foi mudando, né? Aí, quando eu estive em Dubai e os cavalos brasileiros tiveram todo sucesso em 2007, teve muito cavalo brasileiro ganhando nas corridas em Dubai, época que a gente não tinha esse problema com morme e tal. Eu falei, não, o Brasil tem muito potencial. Tipo, tem muita coisa para fazer lá. Todo mundo queria ir para países diferentes onde eles moravam. Eu queria voltar. Eu sabia que eu queria voltar. E eu sabia que não ia ser para veterinária. Tipo, 100% veterinária. E aí, no TNT, foi essa primeira parte muito administrativa, mas tinha alguma coisa de veterinária. Acompanhava o Flávio Gel, a gente ia muito para Bagé. Então, estava junto com os veterinários. Mas, assim, atuar já foi parando. Só ali observando, perto deles, mas não atuando mais. E o que você fazia lá no TNT, efetivamente? Então, no TNT, eu cuidava de toda a parte dos cavalos. O escritório do Gonçalo tinha a parte do home office, family office e a parte dos cavalos. A parte dos cavalos ficava comigo. Então, fazia a interface do Venâncio, por exemplo, do treinador, com o Gonçalo. A parte ajudava com o negócio calendário de inscrições. A gente viajava para Bagé para ver os potros e para organizar as coberturas dos aras. Então, sentava todo mundo, éramos em 4. Era o Pablo, o Steve, eu e o Gonçalo, né? Eu lembro do Steve. Steve Jackson, nutricionista. Então, a gente fazia essa parte também. Ia para a Argentina, que tinha bastante cavalo em treinamento. Recebia, né, toda a parte de cobrança, para controlar, porque ele tinha muito cavalo, né? Então, era bem administrativo mesmo. Organizava os leilões dele. Tudo relacionado aos cavalos. Aí são 3 anos no TNT, até 2010. Isso, comecinho de 2010. E aí você recebe um convite do Leca. Isso, do Luiz Eduardo. Luiz Eduardo Costa Carvalho, que era presidente do Jockey Clube Brasileiro. Aí, como é que foi isso? Aí foi outra transição, né? Imagina. Foi outra transição. Claro, né? Fiquei super feliz com o convite. Comecei a trabalhar na Secretaria da Comissão de Corridas. É nesse momento que aparece o cargo gerente de turf? É nesse momento? É nesse momento. Tá. É nesse momento. Na verdade, no começo, era só gerente da Comissão de Corridas, nos primeiros meses. E aí, depois, ele aumentou o escopo de trabalho e veio o cargo de gerente de turf. E aí, acho que vocês sabem da história, né? Toda aqui. A gente sabe, mas gente as sabe, pessoas querem saber, não é mesmo? Foi uma virada de chave, um super desafio, né? Porque eu era muito nova, eu tinha 32 anos. Muito nova, mas eu era nova, né? É bem nova. 32 anos para esse cargo é bem nova. Com muita responsabilidade, mas foi uma época incrível, eu acho, assim, de muito aprendizado, de áreas que eu não conhecia, tanto que eu fui fazer um MBA em gestão empresarial na FGV, porque eu achava que eu precisava de mais gestão, eu tinha que aprender mais essa parte de gestão. Isso foi em 2012, né? O MBA. Eu fiz o MBA em 2012. Eu tinha entrado aqui em 2010 e aí fiz o MBA em gestão empresarial em 2012, porque eu sentia que eu tinha que aprender mais para poder colocar aqui dentro, né? Porque isso aqui é um mundo, né? Tem tanta coisa para fazer e são tantas áreas. Era uma área completamente diferente da outra. Tinha a veterinária, que era a área que eu estava dentro do meu conhecimento, que era fácil de lidar, mas aí tinham as outras áreas que eu tinha que aprender e desenvolver, né? Vocês têm que melhorar. Eu entrei aqui, a inscrição era feita no papelzinho. Eu lembro disso, virar pro Cisturf. Cisturf. Ui, isso foi uma loucura total. Foi uma loucura.
Eu lembro do pessoal da Secretaria da Comissão de Corrida. Não, você não vai conseguir, não vai virar, não vai. Vamos, nem que a gente tenha que sentar com o pessoal, vai dar certo. A gente vai conseguir deixar de fazer o papelzinho, nós vamos para o sistema. Isso e várias outras coisas, sei lá, Photoshop, partidor. Esse partidor que a gente tem hoje foi você que montou, né? É. Porque ele veio de fora. Ele veio. E o manual era todo em inglês. Foi você lá ler o manual aqui, ó. Essa peça aqui. Parafuso ali. Que boa memória, Vitória! Eu lembro, Sentei numa caixinha lá e ficava eu lá com o gringo, porque veio um gringo, um australiano para montar o partidor, e o pessoal daqui do era Jockey. australiano, achei que era japonês. Não, esse é australiano. Ah, tá. Sintrek. Aham. Sentei lá e ficava traduzindo, esse aqui para cá, esse aqui para lá. A mesma coisa foi com o Photoshop, que também a gente trouxe dos Estados Unidos, o eletrônico, né? Também tive que ficar lá para fazer toda a implantação do Photoshop. Então eu participei de tudo muito assim, ó, lá dentro. E aí é nesse momento, já que você fica de 2010 até 2016, que você organiza o Latino-Americano de 2016, que isso tudo eu acompanhei muito de perto, você quase ficou louca, quase deixou todo mundo louco também, né? Mas, no fim, eu tenho certeza que o balanço foi positivo, porque foi muito legal, né? Aquele latino-americano. Foi muito legal. E aí, Maria, eu queria que você contasse essa parte, até porque, já que a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa coordenação do 2025, eu queria saber como foi o de 2016. Quais foram os desafios? O que deu certo? O que você se arrependeu desse latino? Fazem 9 anos já, né, que a gente teve o Latino aqui em 2016. O resumo que eu posso te dizer foi muito prazeroso, o que a gente entregou, sabe? A gente recebeu muito elogio naquela época, por tudo. Porque pela forma de tratar as pessoas, os cavalaristas, os cavalos, proprietários, tudo. O que eu acho que foi o maior desafio foi o transporte dos cavalos. A gente conseguir casar os voos para trazer os cavalos. Na época teve um problema que não tinha voo saindo direto do Uruguai, então tinha que sair da Argentina para parar no Uruguai para pegar, e aí eles acham ruim, porque eles querem que venham direto. Então, assim, a parte dos cavalos é uma parte muito sensível. Você vê tão delicada que o Apollo 10 nem foi correr, agora o de 2024. Nem foi correr. É muito delicado. Fora que aí você está falando dos cavalos que estão vindo de outro país e que, se não tiver tudo muito certo, pode dar alguma coisa errada com os cavalos, né? Pode se machucar, pode... E não tem jeito, a responsabilidade cai para o jockey. Cai para quem está recebendo, né? Então, eu diria assim, que o maior desafio é a parte dos cavalos. Mesmo porque a gente não tem como prever o que vai acontecer, né? Com os animais. Vocês sabem como é que é. Um dia o bicho está bem, outro dia não está. Então, assim... Mas eu acho que a gente foi muito... A gente deu muita assistência, sabe? A veterinária, o pessoal da matinal. Eu lembro que eles tinham aquela cocheira para eles, que eles ficavam lá. Esse ano vai ter de novo? Esse ano vai ter de novo, a mesma cocheira. Então, eles têm que ficar separados dos animais brasileiros. Eles não podem ter contato. Então, vamos ter que fechar a raia de novo por um período para os cavalos. Também. A raia abria um pouco mais cedo. Eles não podem, Não tá podem. junto? Sanitariamente, não podem. Como é uma importação temporária, eles não podem ter contato com os cavalos brasileiros. Só na hora da corrida. Só na hora da vamos dizer, corrida, né? E aí fecha a raia de manhã, os matinais da Gávea, né? Fecha. Vão todos os cavalos que estão no Latino, vão só eles. Especiais. Eles chegam com que antecedência? Já não lembro. Mais ou menos 7 a 10 dias 7 antes a 10 do dias. Latino. Pouquinho Que tempo. em 2016, a gente estava até falando disso, os peruanos chegaram bem antes, eles chegaram com 15 dias antes do Latino, porque não tinha voo. Essa questão do voo é uma questão mesmo, uma complicação. E ficaram muito tempo, porque eles chegaram 15 dias antes do Latino e ficaram 10 dias a mais depois. Esperando 8 o voo dias para ir embora para também. poder ir embora. Então, aí tudo começa quando pisou o primeiro cavalo, né? O primeiro cavalo cavalariço já tem que estar tudo certo. Tudo no esquema. A raia fecha, tem o horário deles, à tarde o horário do passeio. Que é só deles também. Tudo separado. Agora, além de superintendente da BCPCC, você tem outras funções
no mundo do turf também. Faz parte do comitê do Studbook da OSAF, faz parte do comitê de veterinária e químicos também da OSAF. E uma novidade aqui, que eu quero até que você me explique. Comitê de Saúde e Bem-Estar dos Jockeys da IFA. Esse comitê é um comitê novo. Isso aqui tudo ajuda, Mayra, para o latino? Ajuda, né? Muito. Ajuda, assim, para o latino ajuda pelo contato, né? Porque fica mais fácil falar com a Argentina, Chile, Uruguai. É muito fácil. Pela questão do contato, com certeza ajuda. Mas ajuda... Qualquer um desses comitês te ajudam porque você tem contato direto com todos os veterinários dessas áreas desses países. E aí, quando você precisa de alguma coisa, você tem a troca, né? A gente não faz nada sozinho, né, Juliana? Nada. E não tem nada melhor do que você ter os contatos certos para ter a informação que você precisa no momento que você está passando. Todos esses hipódromos passaram pelo latino. Todo mundo recebeu. Tem coisas novas, tem uma ou outra exigência nova da USAF que não tinha lá em 2016, que a gente vai ter que fazer aqui, entendeu? Então, assim, aí você vai lá, o que você faz? Vai lá e recorre no vizinho. Eu mesma já liguei para a Argentina, já perguntei, como é que foi aí? O que vocês fizeram e tal? Porque fica mais fácil, né? Para trilhar o caminho, para você não cometer o erro que o outro cometeu, ou nem cometer, mas ele te avisa, né? Faz assim, faz assado, importante isso. Então, esses comitês da OSAF, a gente se reúne 1, 2 vezes por ano. E aí traz o que está acontecendo na região. Então, por exemplo, veterinários e químicos, a gente fica sabendo quais são as novas metodologias que estão sendo implantadas nos hipódromos, porque é só veterinário oficial do hipódromo. Só quem é contratado pelos hipódromos, que faz parte do comitê. São os veterinários que prestam serviços, não. É o do local. Hipódromo. Então, aí você tem a troca. Nós estamos tendo alta aqui no caso de hemorragia pulmonar. Como é que está o regulamento de vocês? A gente já cansou de passar o regulamento do uso da furosemida, por exemplo, para outros hipódromos, para eles entenderem. Agora aqui a gente começou a fazer teste pré-corrida de antidoping. Como que faz? Quanto tempo antes? Então, a gente aprende. Não tem como você não aprender se você não estiver participando de reuniões, de congressos. É muito importante essa parte educacional, eu acho. Entendeu? Eu gosto de participar porque eu sempre aprendo. Tem sempre alguma coisa que eu tô... Então, vamos mostrar você aí, aí pelo mundo? Vamos mostrar que aí você... é bom que você explica o que você estava fazendo em cada lugar. Tá. JP, solta a foto número 2, por favor. Eu estava no Congresso Pan-Americano em Washington. Eu fui 2 vezes dar palestra. Eles fizeram uma vez em Washington e uma vez em Nova York. A primeira foi em Nova York, a segunda vez foi em Washington. Estava dando palestra aí. E qual era o assunto? Antidoping. Era antidoping. Uma dessas palestras, eu não lembro qual foi. Foi uma palestra que eles pediram para eu explicar como que a gente foi gradativamente retirando o Lasix na América do Sul. Aí eu falo normalmente nas palestras eu falo pela América do Sul, né? Não falo só pelo Brasil. Falo muito do Brasil, mas falo pela América do Sul por causa dos comitês da USAF, porque daí eu acabo tendo a informação para poder passar. Nessa época, em 2017, a Argentina estava começando a diminuir a furosemida, porque eles deixavam para qualquer idade, né? Estava começando a diminuir a furosemida, que é uma medicação que os Estados Unidos usava, hoje em dia diminuiu, muito. Né? Eles usavam, era liberado em todos os pários a furosemida, né? O Lasix. E aí eles pediram para eu dar uma palestra, pessoal, os organizadores, para mostrar como que a América do Sul fez para reduzir, que no caso era a Argentina e o Chile que estavam reduzindo, a gente já tinha o regulamento Brasil, exemplo em várias coisas, a gente já tinha o nosso, que era o regulamento, era o formato que eles queriam seguir de idade, né? Então, dei o exemplo do Chile e da Argentina, que é por idade mesmo, por ano, tirando as idades. E aí, no final da palestra, eu lembro que eu falei... Cheguei lá na frente, né? Acabei e tal. Aí eu falei, Estados Unidos, se a gente consegue fazer, vocês também conseguem. Porque eu sabia que eles estavam nessa batalha para retirar a medicação e tal. Nossa, saiu em um monte de jornal. O pessoal veio falar comigo. Tipo, nossa, teve coragem de falar isso. Aqui em Washington. Polêmica. Tipo, se o Brasilzão aqui consegue, a América do Sul consegue, poxa, por favor, né? Vamos tirar a medicação aí. E aí isso teve maior repercussão. JP, foto 3.
Aí eu tô numa reunião do Comitê de Studbook da USAF. Aí cada um desses é responsável por um studbook na América do Sul. Chile, Peru, Argentina, Uruguai. Às vezes eles estão até em 2, né? Superintendente auxiliar ao Facundo ali. De gravatinha azul. Foto número 4. Aqui foi uma apresentação que eu fui fazer na Inglaterra, no ISBC. ISBC é o órgão maior dos studbooks que regulamentam os studbooks de todos os países. Então, se você não tiver com tudo em ordem, a gente sofre auditoria, inclusive deles, os studbooks dos países, de todos os países. A gente sofreu uma aqui em 2019. Ele veio aqui auditar a gente. Uma das pessoas de lá, né? Eles regulamentam os studbooks. E se você não tiver de acordo, fazendo as coisas conforme as regras e regulamentos internacionais, eles retiram a nossa... Não é uma licença que eu posso dizer, é como se fosse uma... Você sai da lista dos studbooks aprovados. E aí, se você sai da lista do studbook aprovado, você não exporta cavalo. Seu cavalo não é reconhecido internacionalmente. Elaia. E aí a gente fez uma pesquisa lá dentro do studbook aqui no Brasil e eles me pediram para ir apresentar. Aí fui no comitê, no ISBC, apresentar um caso que a gente teve aqui no Brasil. Foto número 5. Aqui é o ICRAV, que é o Congresso de Veterinários e Químicos, que acontece a cada 2 anos. Em diferentes países. Esse daqui foi em Hong Kong, foi o último. Faz um tempo que a gente não vai ter, um ano que vem, eu acho, de novo. Esse congresso é demais, porque é uma semana que você fica imerso. Imerso. Só falando de doping e cavalo de corrida e o que eles estão fazendo nas corridas, exame pré-corrida, é assim, E do mundo todo? Vai gente do mundo todo? Todo. São, tipo, 240 pessoas. Só que só são veterinários oficiais. Também. Também. Mesmo caso do outro. Mesmo caso do outro. Porque aí você vai discutir sobre doping, essas coisas assim, é tudo de oficiais mesmo. O que está indo, para onde a gente está indo. Agora está super em alta já nessa época, né? Eu imagino que no próximo congresso falem mais até sobre doping genético, que é a transferência da característica do animal direto na célula, tipo... O animal é velocista, você vai lá e transfere. É muito louco. Muito louco. Muito louco. Mas acontece já, né? Se você for pensar na clonagem, que tem muito ainda, principalmente na Argentina, né? A Argentina é muito famosa pela clonagem nos cavalos de polo, né? É uma área que no cavalo de corrida não pode. Não pode. Ainda bem. O pessoal dos outros esportes, né, com o cavalo, não entendem o jeito, né, que é a nossa criação. Né? Eles acham que, não, mas você não pode tirar o embrião dessa égua para fazer, não sei o quê. Não pode. Ela tem que parar de correr, aposentar, ir pro Aras bonitinho, temporada de monta, tal. Nossa, que absurdo. Não, absurdo é o que vocês fazem. Não vem falar da gente, não. Não vem falar da gente, não. Tá certo, tá errado, não sei, mas eu vou defender. A regra é essa. Foto 6. Esse é recente, foi do ano passado. Que aqui no Brasil a gente tem o maior congresso de veterinária, é a Abravec, que eu tive a honra de ser convidada para dar palestra lá também sobre antidoping e bem-estar. Foi em São Paulo, em Campinas. Só para veterinário daí. Os outros congressos era para público aberto, né? Não era específico. E esse é específico, Esse é específico, aqui no Brasil. E, Mayra, faltou você falar desse comitê de saúde e bem-estar para jockeys? Então, esse comitê... De jockeys, né? De jockeys, Esse comitê é novo. Se você entrar no site lá da IFA, você vai ver os comitês que tem. Então, você tem comitê de veterinária e químico, você tem comitê do studbook, mas só que aí é uma pessoa da região participando. Então, por exemplo, o comitê de studbook é o presidente do comitê de studbook da USAF que participa no da IFA, representando todos os países da América do Sul. Veterinária é uma veterinária, no caso, é a Patrícia Porto, que é do São Isidro, que participa.
E assim vai. E eles montaram, ele não está bem estruturado ainda. A gente já fez várias reuniões, mas ele não está ainda com a função que eu acredito que ele vai crescer e vai ter. Por quê? Nos últimos, 10 anos, 15 anos, tinha um congresso sobre saúde e bem-estar de jockey. Eu participei dos últimos 5, mais ou menos, que acontece a cada 2 anos. Até 2 vezes que eu fui, eu palestrei sobre a escola, a EPT. Tive a honra de mostrar a EPT para o mundo, que é um super exemplo, que eles ficam de boca aberta com tudo que a gente tem, né? Que tudo que a gente pode proporcionar e as coisas que a gente faz, né? E aí eles sentiram a necessidade, a IFA sentiu a necessidade de criar esse comitê para tratar da questão de jockeys, que é tão importante, né? O bem-estar, entender. É um mundo gigantesco. Quando você vai para um congresso desse, você vê o que o mundo está fazendo com relação aos jockeys, né? É uma profissão muito estudada e muito respeitada. Muito estudada. E eu acho que a gente aqui... Eu já falei isso várias vezes. E eu falo isso sempre para os meninos lá na escola. Isso até me deixa um pouco triste, porque eles que vêm de lugares tão difíceis, de uma realidade tão difícil e de uma formação, né, às vezes tão que falta tanta coisa, né, tão carente, eles têm muita dificuldade de entender o que a gente cobra, o que a gente oferece para eles na escola e o que a gente cobra deles na escola. Eles têm muita dificuldade de entender. E eles só vão dar valor depois que eles saem. Isso eu estava falando na semana passada agora com eles. Vocês só vão dar valor quando vocês saem. A gente tem N casos de meninos que você sabe porque foram nossos alunos, que eram garotos problemas, que enchiam o saco, que davam trabalho, que eram suspensos, que não cumpriam as regras, que questionavam tudo. E que hoje eles estão numa outra realidade, no outro turf, e aí eles falam, pois é, Leque, vocês falavam, vocês tinham razão. O único menino, o único que conseguiu entender tudo enquanto estava aqui foi o Bernardo Pinheiro. Esse rapaz, ele é iluminado. Ele conseguiu entender tudo que a gente falava estando aqui. E levou para a vida dele e leva até hoje. Tanto que é um galalau desse tamanho e que não tem problema de peso. Agora, todos os outros precisaram apanhar, porque apanharam aqui, aí foram para fora, aí chegam lá fora, aí eles dão valor ao que a gente fala da nutrição, do preparo físico, do horário para dormir, aquela coisa toda. Mas, Juliana, é aquilo que eu falei de mim mesmo. Eu não queria fazer o inglês. E esses meninos, por isso que quando eu estava aqui com vocês sabem quanto que eu era chata, né? Porque eu sabia, quando eu tinha a idade deles, eu não ia querer fazer o inglês. Eu não quero saber da nutrição. Eu não quero, essa mulher tá louca. E aí que eu... Conta aí, Vitória. É verdade. Como é que era? Mas eu sabia, porque eu fui revoltada com meus pais quando eu era bem nova, que eu não queria fazer nada que eles estavam... E por isso que eu insistia tanto, porque eu sei que é o caminho. E vai ter uma hora que eles vão reconhecer. É uma pena se não aproveitou, né? Porque realmente tinha gente que não aproveitava nada. Não, isso que me dá o coração, porque me dá trabalho, mas aproveitou, tá lindo. É uma pena que não aproveitou, mas assim, é o caminho. Vai ver mais tarde, mas aí eles entendem, eles olham pra gente e falam, nossa, você tinha razão. Só não pode ser tarde demais quando perceber, né? Mas tá dentro do pacote. Porque é muito adolescente, né? É muito 16 anos. Quem tem cabeça Infelizmente é você que vai ter que, É a minha frase que eu falo, todo jovem é um idiota. Até o Tiagão morre de rir, fizeram um meme agora pra mim. Eles fizeram, os meninos fizeram um meme, a minha cara assim, eles falando, todo jovem é um idiota. Sério? Porque, né? Agora, Mayra, é o seguinte, vamos entrar agora no que nos trouxe aqui. Gran Prêmio Latino-Americano 2025. Como é que tá isso aí? Como é que foi esse convite? Conta, que a gente quer saber. Eu recebi o convite do presidente Raul, né? Inclusive, eu tenho que deixar aqui registrado todo o meu agradecimento por esse convite. Eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aqui com a equipe do Jockey. Mas eu também tenho que agradecer muito ao presidente e à diretoria da BCC, que me permitiram
equilibrar esses 2 pratinhos. Julinho aí, ó, dando uma força. Julinho Camargo, o Armando Burlamac, o Glaser e os outros também, porque também, se não fosse eles, eu não estaria aqui. Então, assim, eles acreditam em mim e sabem que vai dar tudo certo. Aham. Então, tenho que agradecer eles também. Acreditam e são todos homens do turf, né? É. Todo mundo querendo que vão Que estar aqui o no Grande Prêmio Latino-Americano Latino-Americano seja maravilhoso, e vai ser. É. Como que tá a organização disso tudo até o momento? Então, agora é só o começo, né, Vitória? A gente está mapeando o que precisa ser feito e com tempo, graças a Deus, Com né? tempo. Porque a gente tem 7 meses aí pela frente. Então, isso é uma vantagem para a gente. Dá para fazer as coisas com calma, dá para o Raul e a diretoria aqui do Jockey analisarem exatamente o que eles vão querer fazer, o que a gente vai colocar como prioridade, né? Então, por enquanto, a gente está mapeando tudo o que precisa ser feito, principalmente para os cavalos. Para a chegada dos cavalos, para a estadia dos cavalariços. Essa tua vinda aqui hoje, esse final de semana, o que você conseguiu ver? O que você já sabe que tem que ser feito? O que foi resolvido até agora? Resolvido nada ainda, porque eu ainda não sentei com o presidente Raul. Que é a gente depois ainda daqui, não, né? a Depois gente daqui. ainda não conversou, então eu não sei o que vai ser resolvido. Esse programa, gente, está sendo gravado segunda-feira, depois do almoço, e a Mayra vai sair daqui Direto. e vai se reunir com Raul, Lívia, Rubens, não é? É. Os gerentes daqui, dos superintendentes, gerentes aqui do hipódromo, e eles vão começar aí a traçar. A gente está gravando hoje, o programa vai ao ar aí no dia 7. Então, hoje agora de manhã, a gente viu a cocheira, né? Que, por sinal, é a mesma cocheira que foi feito o Latino em 2016. E depois de 9 anos, é claro que tem um monte de coisa para ser feita, né? Imagina. A cocheira ficou, acho que, com a polícia. Ficou Eles não tempo. fizeram a manutenção, então, assim, a cocheira precisa de uma bela ajuda ali para voltar a ficar como estava lá em 2016. Mas a estrutura toda já Tá lá. a gente já sabe como que vai ficar, né? Como que vai ser. Porque já tem o caminho das pedras, Exato, né? Foi exato, feito. exato. Foi feito, deu certo e foi elogiado. Então, assim, ali não tem erro. Não tem erro, mas vai ter bastante trabalho para fazer lá. E você pretende vir ao Rio, assim, é necessário que você venha, né? Com alguma frequência. A gente precisa combinar a frequência ainda, conforme tiver a necessidade, né? Mas eu já estou trabalhando há quase um mês já. De lá. De lá, de São Paulo, por e-mail, com a Lívia, a Gabriela, Vicente, Elzaf. Já estamos a todo vapor. É isso aí. Vai ser lindo. Ai, meu Deus do céu, que privilégio. Vai. Vamos estar todos aqui trabalhando nisso, coisa maravilhosa. Maravilhoso mesmo, meu, porque é muito legal, né? Não sei se vocês lembram lá em 2016. Eu lembro. Aqueles cavalos, os cavalaristas, treinadores, legal. todo mundo aqui. A única coisa que a gente não precisa é um toró no fim do De dia, novo, né? Um dilúvio. Essa Mas só Aquela parte. Pedro. chuva terrível. É. Nossa, foi terrível. É. E Mas aí já nem tava um DOP tudo. positivo depois, né? Ô, gente, pelo amor de Deus. Ricardinho ganha o Latino. Não, nem é um DOP desclassificado. positivo depois. Ricardo ganha o latino Pelo no menos ganha o cavalo Brasil. brasileiro, né? É. Pelo menos isso nessa Mintieme do... É. Pelo menos a gente É o teve esse Cebias. consolo, mas olha... Não. Tipo, Não. podemos pular essa parte. Podemos pular, isso Né? faz parte, mas a gente pode pular. Pocali, para encerrar, eu vou botar uma coisa que eu sei que você vai gostar muito de ver. Ah, meu Deus. Você vai gostar muito de ver, JP. Bota a foto 7. Esse pessoal aí. Eu quero que você fale. Meu tesouro. Respira. Olha que família zona bonita. Minha base, meu tudo. Lá do lado dela o papai. Meu de camisa pai, azul. meu irmão mais novo, o Lucas, que é publicitário. Meu irmão do meio, que é o anestesista que trabalha no Einstein. A minha mãe. Minha cunhada, aquela minha cunhada é a mulher do Lucas. E a Thalita, a mulher do Thiago, aqui embaixo. E aí, meus sobrinhos. Ah, o marido da minha mãe, que vai ter bastante gente que vai reconhecer aí. E os meus sobrinhos, a Olivia a mais velha, Olivia, Betina, Miguel, Vicente e Matias. E aí, esse pessoal aí, esses sobrinhos aí
Você aproveita muito com eles, né, Mayra? Ai, muito, meu. Imagina, eu sou mó tia babona. A gente vê. A gente vê. O que precisa, eu tô junto. Ah, preciso... Ah, Mayra, pelo amor de Deus, pega a fulana lá na escola tal e leva pro teatro. Tô indo. Sai que nem uma louca, desesperada, pegando trânsito, xingando até a 20ª geração, porque o trânsito em São Paulo é um inferno. Vou levar minha sobrinha. Mayra, eu preciso fazer compras. No supermercado eu não tenho paz. Você pode ficar com as minhas filhas? Traz. Aí ficam lá em casa. Viajam comigo, Ai, que tudo. É delícia. demais. Essas datas assim festivas é sempre assim, tudo decorado. Todo mundo. Normalmente a casa da Thalita e do Tiago, né? Ela adora fazer decoração. Essa minha cunhada tem o dom para decoração. Aí chama Papai Noel, tudo, por enquanto que as crianças... Ela tem as irmãs dela, que também têm filhos, né? Fica uma grande família. Ai, muito Mas bom. isso aí é o meu maior tesouro que eu tenho na minha vida. Queria encerrar com ele. Maravilhoso. Queria encerrar com ele, sabia que você ia ficar feliz e queria encerrar. A gente deseja boa sorte. Boa sorte. Conta com a gente. Obrigada. Conte conosco. A Isso aí. gente vai estar aí trabalhando junto Com certeza. com a nossa equipe toda pra gente fazer um latino-americano inesquecível. Tenho certeza que a gente vai arrasar. É isso. Tenho certeza. Vai Eu ficar que agradeço o convite, agradeço ao Raul, a diretoria do Jockey. Maravilhoso estar aqui com vocês de novo. Obrigada. Obrigada demais. É isso. A gente se despede aqui do Pode Apostar 23. 23 com essa notícia maravilhosa, já ansiosos pro nosso Latino 2025. Você tá no próximo 24 ainda, né, Vitória? Tá, né? Eu falei 26 de novo? O que eu falei? Não. O quê? O Pode Apostar Ah, tá. 23. Você vai ter parido? 24 você ainda tá, né? Não, 24 ainda tô, acho que tô. Então tá. Será que tô? Tá, pelo amor de Deus. Então Tchau, aguardem tchau, o próximo. gente. É. Um beijo. Beijo, obrigada. Na ponta orla de Ipanema do HR, Na ponta, Black Cherry com Little Butterfly. Fonte Segura, ato máximo. Viene Fortune na ponta. Livrou cabeça, pescoço. Essa alegria, né, de ter um cavalo de corrida, de ter uma vitória com a sua farda, essa alegria não tem preço. Tirar uma fotografia. O meia dúzia, Trovão da Lagoa, o campeão do Bento 2020, American Disney. Supremo tem cabeça, vai voltando Jungle King, cabeça. Leite Supremo livrou cabeça, cruza uma